BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Smart Contracts são contratos digitais autoexecutáveis programados dentro de uma blockchain. Eles funcionam com base em regras pré-definidas. Quando determinadas condições são atendidas, o contrato se executa automaticamente, sem necessidade de intermediários. Isso permite maior agilidade, redução de custos operacionais e mais segurança nas transações, já que os dados são registrados de forma imutável. São usados em diversas áreas, como pagamentos automatizados, gestão de contratos, logística, seguros ou programas de fidelidade. Este é o tema de hoje no BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Domingos José Perfeito Júnior, advogado, mestre em Direito Econômico pela PUC do Paraná, doutorando em Direito Econômico pela mesma instituição. Domingos, conta um pouco da sua trajetória aqui pra gente e seja muito bem-vindo. Primeiro, obrigado, Gabriel, pelo convite. Me formei em 2004, no longínquo ano de 2004, pela Universidade Estadual de Londrina. Advogo desde então. Já tive... Hoje estou em Curitiba, estou aqui desde 2016, mas tive uma passagem muito profícua por São Paulo entre 2012 e 2016, período, inclusive, em que nos conhecemos. Em 2018, fiz o mestrado na PUC e agora, em 2024, eu abracei esse desafio do doutorado e esse tema dos smart contracts que começou a entrar em ebulição, né, nos últimos anos. Foi minha escolha para minha tese, então é sobre isso que eu pretendo escrever lá no fim do meu doutorado. Então eu já tenho lido bastante sobre isso, tenho escrito artigos sobre isso, e é algo que me fascina bastante, né? Como todo objeto de estudo, a gente começa com uma visão extremamente simplista dele, né? E conforme nós vamos estudando, nos aprofundando tal, a gente começa a ver uma série de possibilidades diferentes. Então, acho que tem um volume bem interessante de informações. Sensacional. Domingos, e antes da gente entrar no tema aí, queria saber por que você escolheu fazer direito? Qual que é a história disso? Eu acho que eu nunca te perguntei isso, né? Que tipo de amigo que eu sou, né? Mas beleza. Olha, pensando bem, acho que essa é a maior influência para eu ter feito direito, e de forma involuntária. Mas a maior influência foi meu pai, que advogou durante muitos anos. Então eu acabava vendo como um exemplo, né, de comportamento, de vida, enfim. E ele advogava, e para mim isso foi algo assim quase natural, né, de escolher o direito. Apesar de que, quando muito criança, assim, ali, quando eu tinha por volta de 5, 6 anos, eu dizia que queria ser piloto de ambulância. Mas ali, por volta dos 8, já com um pouco mais de maturidade, eu decidi fazer direito, ou dizia que ia fazer direito, né? E eu nunca mudei essa escolha. Não, bacana. Então quer dizer que da primeira profissão, com, digamos, mais estressante, você escolheu resolver a segunda. Legal. Exato. Brincadeira, pessoal, desculpa. Não. E você imagina que a primeira era muito estressante, a segunda mais estressante ser direito. É brincadeira, perdão. Não, mas bacana, Domingos, que bom que você não seguiu com a decisão de ser um piloto de ambulância, porque senão a gente não teria se conhecido, provavelmente, a não ser que eu estivesse machucado, de repente. Com certeza. E aí você decidiu, então, não ser piloto de ambulância aos 8 anos, e dali em frente, então, você resolveu ir para o direito? Pois é, desde Caramba. então, sempre foi uma coisa muito
muito certa para mim que eu queria fazer direito. Então, eu nunca tive dúvida quanto a isso. Na época de ali, pré-vestibular, eu nunca tive dúvida de que eu queria fazer direito. E depois também não. Né? Que bom. Durante a faculdade, depois da faculdade também nunca coloquei essa escolha em xeque. Que bom, Domingos. Então você está no caminho certo, provavelmente. Vamos torcer por isso. Domingos, vamos lá direto no tema. O que na sua visão é o smart contract e por que ele é chamado de inteligente, né? O contrato inteligente. A tua introdução sobre o tema, Gabriel, foi muito certeira. Né? Qual que é o grande diferencial ou a grande vantagem que o smart contract traz e da onde vem a inteligência do smart contract? Na verdade, a grande vantagem dele é que ele não depende de alguém executando as premissas e as determinações do contrato. Né? Ele é um contrato escrito, em vez de em linguagem natural, né, como a gente diz, linguagem humana, seja ela a língua que nós quisermos escolher, ele é escrito em código. Né? Assim, de uma maneira muito, muito simplista, mas a gente pode fazer uma comparação, por exemplo, com uma fórmula de Excel. Né? Então, uma fórmula de Excel, que é uma forma de código extremamente simples, mas se você coloca lá numa célula que ali tem que ter o resultado da soma de duas outras células, ele vai apresentar o resultado dessa soma das duas outras células. Se você muda o valor de uma das células que está sendo somada, ele atualiza. A automatização vem justamente daí, né? A autoexecução do smart contract vem justamente daí. Ele é escrito em código, então a partir do momento que você cumpriu determinada condição, ele implementa digamos assim, a consequência daquela condição. Né? Isso em código se fala do se isto, então aquilo, né? Ou em inglês, if this, then that. Né? Então, a partir do momento que você está cumprida aquela condição, ele executa a ordem seguinte. Então, pensando do ponto de vista dos contratos, claro que os contratos escritos hoje podem ter uma complexidade absurda, né? Sim. Mas se você pensar lá nas primeiras formas mais simples de contrato, né? Um contrato de compra e venda com entrega instantânea e pagamento ali instantâneo à vista. Isso é muito fácil a gente conseguir conceber isso dentro dessa lógica de código. Né? Então, um exemplo assim, bem simplista, claro, da ida na feira. Você vai lá na feira e você quer comprar um cacho de banana, né? E o cacho de banana custa lá X reais, o cara te entrega o cacho de banana, você entrega o dinheiro, o contrato está executado ali mesmo. Né? O smart contract tem mais ou menos, num primeiro momento, tem mais ou menos essa mesma formatação. A questão é que ele não precisa que você esteja no mesmo lugar. Né? Então, aliás, você não precisa nem saber com quem você está contratando, né? Porque basta que a pessoa adira ao código e está resolvido. Então, pode ser, por exemplo, isso é muito usado, ou nasceu basicamente para compra e venda de criptoativos. Né? Então, com as carteiras digitais vinculadas ao contrato, ele busca um ativo numa carteira, busca outro ativo na outra carteira, faz a troca, está resolvido. Quer dizer, é algo muito muito simples se a gente for pensar, né, nos tipos de contratos que nós temos hoje em dia, com N tipos de cláusulas e condições, e aí é óbvio que nós vamos, mais para frente nós vamos entrar nisso,
que são onde o smart contract ainda não chegou e que existe uma grande interrogação se um dia chegará, né? Que é justamente essa questão de cláusulas abertas, boa-fé, melhores esforços, né? Que a gente sabe que na prática jurídica é um negócio extremamente usado, né? Mas que para o smart contract não tem sentido nenhum, né? Ele não existe como se traduzir em código que a parte tem que agir de boa-fé, né? O que é boa-fé em código? Né? Não é um negócio quantitativo, né? Ele é qualitativo e é uma análise extremamente complexa e subjetiva, de uma maneira muito, de novo, muito simplista, fazendo uma comparação que se faz, uma forma de entender mais ou menos o que são os smart contracts, são as máquinas de venda automática, né? Que quando eu era adolescente começou a ter as máquinas de venda de Coca-Cola, né? Saquei. Que a gente achava assim um negócio de outro mundo. Então, sei lá, colocava as moedas. Na época nem tinha leitor de cédula ainda. Aí você escolhia a latinha, né? O refrigerante que você queria, a máquina soltava a latinha e você pegava. Então, assim, de uma forma bastante rudimentar, dá para se dizer que em um lado desse contrato ele era inteligente, né? Ele era um smart contract. Você apertava lá, o código lia, ele colocou a moeda, ele validava então que havia pagamento. Apertou lá o refrigerante que quis. Então tinha a escolha. E aí ele fazia a entrega. Você ia lá e pegava. Então, assim, de uma maneira... Esse exemplo é usado pela doutrina assim, como forma de se visualizar na prática, né? Para mim, acabei de visualizar uma coisa que para mim estava muito abstrata, assim. Exato. Eu realmente não conhecia por ignorância minha mesmo, né? Mas que legal. Mas no caso, a gente tem um lado automatizado, né? O outro lado não é automatizado, o outro lado é a pessoa que está lá colocando a moeda, fazendo a escolha e depois retirando o refrigerante, né? Então... Na operação você tem um lado inteligente e outro lado que está ali exprimindo a vontade, né? Sabe o que você me trouxe agora fazendo paralelo? Pode ser que eu esteja totalmente errado, então se eu viajar aqui me avisa. Mas tem esses tribunais novos que estão acontecendo na China, por exemplo, que são julgados totalmente automatizados por inteligência artificial. Fazendo paralelo, obviamente não estou falando aqui do julgamento, mas o contrato está tão, entre aspas, simples e fácil de falar, ó, recebi isso, aconteceu isso, vai acontecer isso, que é o que você falou. Então seria isso, para facilitar essas operações mais simples ou complexas também. Ou esse é o próximo passo? Exatamente, a priori, como aconteceu com os contratos naturais. Né? Você sempre começa do mais simples, e aí vão se criando, né, como nós criamos lá desde tempos imemoriais, conceitos e institutos que vão deixando o contrato cada vez mais elaborado, cada vez mais denso, né? Assim, nessa primeira visão do contrato do smart contract, a ideia é, por causa da linguagem de programação, que realmente no começo seja algo mais simples, né? Os primeiros contratos são mais simplistas, mas que isso eventualmente possa evoluir para coisas muito mais complexas. E, inclusive, isso que você mencionou, da inteligência artificial, é algo que se vislumbra justamente para resolver a questão das cláusulas abertas. Né? Porque a partir do momento que você tem uma inteligência artificial que consegue interpretar as cláusulas do contrato e recebe informações e consegue processar isso tudo, ela consegue entender ou imaginar o que é atuar com boa-fé em determinada situação, né? O que é o melhor esforço em determinada situação. É claro que isso, nós estamos falando de algo muito, uma evolução bem grande, algo que hoje a gente só consegue vislumbrar. Vai uns anos aí pela frente, então.
Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Mas é algo assim que teoricamente faz muito sentido, né? Aham. Agora, até chegar nisso, nós vamos remar bastante ainda. Bom, cara, é muito interessante isso, né? E, Domingos, eu queria saber, né, você já deu uma entrada aí, mas como que a gente... Qual o tipo de problema que o Smart Contract ajuda a resolver? Você já falou um pouco das bitcoins, falou do exemplo da máquina de refrigerante, queria saber se tem, para os empresários mesmo, ou quem estiver ouvindo aqui, entender um pouco mais ainda que tipo de problema soluciona. Assim, de uma maneira geral, a gente tem Uhum. duas questões que a gente consegue sanar Tá, com o Smart Contract. Uma é a questão da confiança, tá. né? Se o contrato vai executar aquela cláusula e não a pessoa, Uhum. a gente não precisa confiar que ela vai executar. O Certo. contrato vai fazer isso e está resolvido. De Uhum. novo, como eu falei no tópico anterior, Sim. nessa questão da compra e venda de criptoativos, Uhum. eu acho que pouca gente consegue imaginar uma situação em que venderia ou entregaria um valor ou criptoativos que seja, e Uhum. esperasse que a outra parte fizesse isso sem saber sequer onde a outra parte mora, por exemplo, né? Uhum. O nome, por exemplo. Então, assim, esse elemento de confiança, o smart contract consegue suprir. Esse é um dos principais pontos. E outro ponto que está ligado a isso Uhum. é o inadimplemento. Quer dizer, ainda que haja confiança, pode haver inadimplemento, por uma série de circunstâncias, né? Nós que estamos no dia a dia da advocacia sabemos bem disso. Mas essa inadimplemento pode ser voluntário, pode ser involuntário, tem uma série de circunstâncias, mas o smart contract, em tese, e nós vamos chegar nisso mais para frente também, mas em tese, ele inviabiliza ou ele impede que haja inadimplemento, né? Especialmente nessas situações das obrigações instantâneas, né? Quando a gente começa a falar em obrigações diferidas, aí a gente pode começar a ter esse tipo de problema, e é justamente nesse ponto que eu pretendo escrever, sobre esse ponto que eu pretendo escrever na minha tese, que é a questão do inadimplemento e o que fazer se tiver inadimplemento, né? Claro que se por um lado a gente tem esses problemas que são resolvidos, por outro a gente tem problemas que são criados, né? Aquele negócio daqui, uma frase que diz que a tecnologia veio para resolver problemas que não existiam antes dela, né? Então tem um pouco disso também, né? Um problema grave de smart contract, que já tivemos várias situações em que isso aconteceu, é problema de falha de programação, né? Que pode ter bug, você pode ter o contrato não ser viável do ponto de vista de lógica de programação, né? De novo, usando o exemplo do Excel, quantas vezes, ou quem nunca tentou colocar lá uma fórmula no Excel que não deu resultado nenhum, deu um erro, né? Porque teve um erro de sintaxe, enfim, você pode ter você pode ter uma divisão por zero, né? Aquele tipo de coisa que você pode ter referência circular, enfim. Você tem uma série de situações em que o código que você digitou ali, a fórmula que você digitou ali, simplesmente não funciona, né? Acho que todo mundo que já usou Excel na vida passou por isso, e passa por isso. Sim. Então, você precisa dominar muito. Então, em relação aos smart contracts, uma das possibilidades de problema que se imagina é justamente essa, né? Como eu falei, a gente já teve problema em smart contracts de desvio de valores, e são desvios de valores significativos, né? Teve, se eu não me engano, em 2016, um fato que é notório dentro da área, de um desvio de cerca de 40 milhões de dólares no smart contract. Então, assim... É uma graninha. Porque qual que é o grande problema dele? Ele é autoexecutável, né? Então, tá lá, vinculou a carteira digital,
se aderir ao smart contract, ele se executa. E se tiver um erro, se tiver um problema, ele vai executar o erro e o problema. Então, isso é um pouco assustador, né? E claro que isso vai levar, sem dúvida nenhuma, a um grande aperfeiçoamento de advogados barra programadores, né, justamente para que esses erros não aconteçam, né? Para que se evite esse tipo de situação, porque isso pode gerar um prejuízo gigantesco, um prejuízo imenso. Bom, interessantíssimo, né, Domingos? Eu queria saber como que funciona essa automação da regra dentro do smart contract, porque você falou aqui do exemplo do Excel, falou do exemplo de novo da Coca-Cola e todos os outros, mas como que funcionaria? Você vai lá, como que funciona isso? Eu realmente... ele funciona como um software, né? Isso, tá. É código, então é linguagem de código, se escrevem não são exatamente cláusulas, né? Mas no que num contrato se alimenta um sistema, natural, por exemplo. Exatamente, você cria ali as condições, né? Em linhas de código, as condições, as consequências, né? Então, de novo, naquela lógica, se isso, então aquilo. E a partir daí, o sistema lê o código e executa o código, né? Então, por isso que se fala da autoexecutabilidade do smart contract como sendo a sua característica mais importante, né? Mas, na verdade, é o que diferencia ele de qualquer coisa. Quer dizer, eu não preciso, por exemplo, fazer um pagamento, não preciso pegar o meu celular, entrar no banco e fazer a transferência, pagar o boleto, enfim, ele faz isso sozinho. Uma forma de tentar também trazer isso para algo cotidiano, uma comparação que dá para a gente fazer é com o débito automático em conta, né, que é algo que é bem comum aqui no Brasil. Sim. Então você cadastra lá contas recorrentes, né, especialmente de serviços de água, luz, e aí todo mês a companhia gera a conta, manda para o teu banco e o pagamento é feito. Quer dizer, não passa por mim fazer o pagamento, né? Ele faz, de novo, sozinho, mas nesse caso, sozinho quem faz é o banco, né? Nossa. Mas não passa, assim, não depende da minha vontade. Eu não lembro quando foi a última vez, por exemplo, que eu fiz o pagamento de uma conta de luz. Está lá cadastrado, eu recebo a fatura. Se não tiver nenhum problema com a fatura, só deixo que vai ser debitado em conta. Então, assim, de um certo modo, o débito automático é uma forma de você analisar isso, mas no smart contract você não tem o terceiro, que é a figura do banco. Seria como se a própria companhia de luz entrasse na sua conta e retirasse o dinheiro, porque é aquilo que você deve para ela, entendeu? É algo... Mas também não seria ela diretamente, né? O contrato faria isso, né? Caramba, cara, é muito interessante, assim, é outro mundo, parece, né, assim, engraçado isso, porque, tudo bem, agora tá mais palpável isso do que era, obviamente, alguns anos atrás, mas é legal, e isso, na sua visão, você acha que vai, porque você estava falando aqui, né, que tem a tecnologia resolve problemas que não existiam, né, você acha que vai gerar um custo operacional maior, ou você acha que vai ser menor isso e também a burocracia, né? Eu acho que você já respondeu essa pergunta, mas é só para confirmar mesmo. Em relação a essa questão do custo, dos custos, e dentro da linha em que eu estudo, que é a análise econômica do direito, essa questão dos custos de transação é extremamente importante. Então, em regra e em teoria, haveria uma redução dos custos de transação, né? Porque, de novo, em tese, você não tem risco, não teria risco de inadimplência, por exemplo. Então, você não teria que realizar cobrança, né? O contrato resolveria isso tudo. Então, sob essa ótica,
você claramente teria uma redução de custo de transação. Mas, e sempre tem um mas, nós, como advogados, a gente não tem esse otimismo todo, né? A gente é meio que pré-programado para ver o que pode dar errado, né? Exato. E uma das coisas, né, além dessa questão do erro do código, por exemplo, que pode dar errado, e é por isso que eu fiz a ressalva no começo das obrigações instantâneas e à vista. Porque se as obrigações são instantâneas e à vista, não tem muito o que sair do script, né? Não tem muito o que sair do programado. Agora, se as obrigações não são instantâneas, ou se elas não são à vista, aí a gente começa a ter uma possibilidade de problema. Como eu falo, por exemplo, e de novo usando essa ilustração do débito em conta, né? Se eu tenho uma obrigação a prazo num smart contract, eu posso tirar o dinheiro da minha carteira. Que é exatamente a mesma situação do débito automático. Quer dizer, se você... a empresa vai fazer o débito automático em conta, o banco faz o pagamento e tal. Tudo bem, se tiver dinheiro. Né? Se não tiver dinheiro, não cumpre, não tem como, né? Então, quando a gente começa a falar em obrigações a prazo, obrigações diferidas, esse problema é um problema, de novo, em tese, que pode acontecer, né? Basta que você não tenha ativos na tua carteira digital e o pagamento não é realizado, por exemplo, né? E aí, a gente entra no looping. Hã? No looping. A gente entra no looping que é muito próximo do looping que a gente tem hoje. Quer dizer, se você não tem se você tem um inadimplemento contratual hoje, o que você faz? Você faz negativo, cara. Liga para ele e fala, campeão, e aí? Vamos pagar? Manda um e-mail, notifica, ajuda uma ação. Né? Imagina que os problemas que se teria para ajuizar uma ação com base num smart contract. Né? A começar pelo texto. Né? Então, pensando em custo de transação, esses custos de transação podem ser muito reduzidos, ou esses custos de transação podem ser maiores do que os custos de transação que a gente tem hoje em contratos escritos em língua natural, em linguagem humana, né? Hoje, se um contrato qualquer é inadimplido, a gente sabe como ajuizar uma ação com isso, junta lá o contrato, não tem segredo nenhum. Né? Isso acontece milhares de vezes por dia. Tem milhares de ações ajuizadas por dia exigindo cumprimento do contrato. Mas e se esse contrato for eletrônico? Né? Se esse contrato for um smart contract, a gente começa assim, a coisa mais simples, mais óbvia, que é traduzir o contrato de código para a linguagem humana. Né? Mas se a gente tem contratos internacionais, né, que são eventualmente elaborados em outra língua e tem que ser cumprido aqui no Brasil por qualquer motivo, executado aqui no Brasil por qualquer motivo, você tem tradução juramentada, né, que resolve esse problema. Código a gente não tem tradução juramentada, ou pelo menos não tem ainda. Talvez talvez no futuro próximo a gente até tenha. Então hoje o próprio teor da tradução já seria tópico de debate, né? Porque a parte contrária pode dizer que, por exemplo, que aquela tradução não é exatamente aquilo que foi traduzido, né? Que aquela cláusula não é exatamente aquilo que foi traduzido em linguagem humana. Mas você pode colocar no ChatGPT para ele traduzir, ou no Copilot. Pode, realmente, mas a gente sabe que como um tópico que é absolutamente específico e que hoje em dia não se tem debate sobre isso. Não debate se o texto de um contrato diz isso ou diz aquilo porque está traduzido de um jeito ou de outro. Não, o texto está ali. Você pode interpretar de formas diferentes e tudo mais. Mas os caracteres, né, as palavras que são usadas, todo mundo identifica de cara. Né? No smart contract,
isso já seria uma primeira barreira, né? Então, de novo, isso se feito do modo adequado, né? Se tiver como eu falo, que a forma mais segura, né, na minha ótica, que é obrigação à vista, obrigação instantânea à vista e tal, isso tende a reduzir custo de transação. Quando a gente começa a entrar em situações mais complexas, e veja, essa questão do pagamento diferido, pagamento a prazo, é um negócio absolutamente trivial, né? Mas já pode gerar um problema. Total. E daí aí você tem que começar a pensar em formas de garantia, né? Aí talvez você tenha terceiros atuando, então aí teu custo já não é mais tão baixo, né? Então pode ser que ele passe a ser maior, inclusive. Então, assim, não dá para dizer peremptoriamente, os custos de transação vão ser reduzidos, e nem que os custos de transação vão ser majorados. Tem situação que vai ser reduzido, tem situação que ele pode ser majorado. Então, depende. Depende, como a gente adora dizer, né? Depende. Assim, é muito difícil, até porque é um pouco de futurologia, sim, né? Sim. Mas é muito difícil dizer, não, isso vai ser a panaceia de todos os males e vai resolver o problema do implemento, da inexecução contratual, e também não dá para dizer que isso não vai ser usado para nada, porque ele já é usado para algumas coisas. Então, eu acho que, assim, na minha modestíssima opinião, ele vai conviver, né, vai ser mais um instrumento contratual, vai conviver com os contratos clássicos, digamos assim, não inteligentes. É muito interessante esses pontos que você traz, né, Domingos? Eu queria saber, na sua opinião, se os smart contracts aumentam a confiança entre a empresa e o parceiro, ou não, ou depende? Assim, depende, né? Porque, de novo, sim, claro, ele é um elemento que se tudo der certo, ele exclui a necessidade de confiança. Sim, né? porque... mas, de novo, ainda em situações muito elementares. Né? Claro, conforme a complexidade for aumentando, pode ser que o elemento confiança passe a ser necessário. E essa questão do pagamento a prazo é um deles. Quer dizer, um exemplo né, uma situação, para ilustrar isso, uma situação que se imagina, por exemplo, um contrato de seguro agrícola, com base em sensor que monitora, por exemplo, a chuva. Então, se você tem né, limites mínimos e máximos de chuva, então, se a chuva ficou dentro daquele limite mínimo e máximo, não tem que pagar seguro. Se choveu menos do que deveria chover, a seguradora teria que pagar o seguro. Se choveu mais, a mesma coisa. Então, agora, a confiança aí seria: a seguradora vai manter a carteira dela vinculada a esse smart contract para fazer esse pagamento? Né? E aí a gente entra numa questão que é muito mais da administração do que do direito, que tem a ver com reputação, com a imagem que a empresa tem. Então, se uma seguradora diz que vai passar a usar smart contracts para fazer os seus seguros, para agilizar o pagamento, inclusive, né, para agilizar a verificação da implementação da condição e o pagamento, e daí, se implementada a condição, ela não faz o pagamento, todo esse investimento de imagem, né, que ela fez vai por água abaixo. Então, eu imagino que as empresas terão interesse, se adotarem os smart contracts, terão interesse em que eles sejam efetivamente cumpridos, se não em todas, pelo menos na grande maioria das vezes. Né? Então, sensacional. Então, isso pode gerar realmente um aumento de confiança. Né?
Cara, que legal, viu, Domingos? O papo tá muito bacana, viu, Domingos? Eu tô aprendendo bastante aqui com você. E, Domingos, então eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar para o pessoal que quiser falar com você. Bom, antes de mais nada, foi um prazer participar e uma honra estar né, dentro desse projeto que eu vi que já muita gente boa foi entrevistada por você. Fico feliz de estar nesse hall restrito. Imagina, pô. Prazer é todo meu, viu, Domingos? A honra é toda minha, viu, cara? Tenho muita admiração por você e pelo seu trabalho. Obrigado, cara. Sobre formas de contato, eu sou uma pessoa muito old school, né? Não tenho LinkedIn. Reclusa. Eu não tenho LinkedIn. O meu Instagram, ele é basicamente pessoal e ele não é alimentado já há algum tempo. Mas, caso alguém tenha interesse, queira entrar em contato, meu Instagram é @dperfeto8. Né? Dá para ver que é o Instagram pessoal. Ou pelo meu e-mail, domingos@perfeto.adv.br. Por favor, quem tiver qualquer interesse, seja para falar que eu sou um completo maluco, que eu estou errado, também fique muito à vontade. É um tema interessante para trocar ideia. Pessoal, então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdos sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.